Bora alinhar umas expectativas, corretor? Você sabe qual é a métrica principal a ser levada em consideração quando se trabalha com tráfego imobiliário? Olha, eu tenho visto uma fixação muito grande sobre o custo por lead. O marketing imobiliário já percebeu, os gestores e agências, que é esse o seu desejo, o lead barato, o lead qualificado, e te nubla a visão em relação ao que realmente importa, fazendo com que você pule de galho em galho, trocando de gestores e agências e não consiga jogar o jogo do longo prazo. Primeiro de tudo, a gente está falando, e eu vou te contar a métrica um pouquinho mais para frente, mas a gente está falando de vendas complexas. Vendas complexas são vendas que levam mais tempo para serem fechadas, são vendas de alto valor. A tomada de decisão ela leva mais tempo. Sendo assim, como é que você pretende ter resultado com tráfego pago em tão pouco tempo? Principalmente, como ter resultado em pouco tempo se você não consegue oferecer dados ou uma direção para que o gestor ou agência crie a estratégia? Eu garanto, de todos os clientes que nós já passamos, que o dono do negócio, sabe muito mais sobre o negócio, seu público, cliente, público-alvo, do que um terceiro, do que um estranho, do que um sobrinho, né? O pessoal coloca os sobrinhos, às vezes, né, para gerenciar o tráfego da empresa. E eu até gosto de brincar, né? Você colocaria o seu sobrinho para gerenciar uma carteira de ativos? Porque, na verdade, você está investindo no seu negócio, como se você tivesse investindo numa carteira de ativos, renda fixa, renda variável, enfim. Mas voltando ao assunto da métrica e da venda complexa, você tem que estar preparado para o longo prazo, o médio prazo. Então você tem que estar junto de uma assessoria que seja didática, transparente, consiga te mostrar o caminho e o passo a passo ao longo do tempo. Isso só é possível com dados. Então, com dados, os dados não mentem. Você consegue enxergar esse caminho e é isso que a gente vai falar aqui sobre métrica. Qual é a métrica que você consegue se basear para saber se o seu tráfego está seguindo o caminho certo? Então, essa métrica é o CAC. O CAC é o custo de aquisição pelo cliente. É o custo que você investe por uma venda. Se você olhar para trás, nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, faça um recorte do ano e veja quanto você investiu e divida pelas vendas que você fez. Se você investiu 10 mil reais de tráfego e fez 5 vendas, um exemplo, você tem um CAC de 2 mil. 2, 2, 2, 2, 2, 10. Como saber se o meu gestor está indo no caminho certo? É pelo custo por lead? Ah, o lead está caro, 30 reais. Ah, não, eu quero lead de 2 reais. Não. A somatória dessa geração de lead, esse volume, a cada 2 mil reais investidos, tem que gerar uma venda. Porque esse é o seu CAC. E esse é só um número exemplo, tá? Sendo assim, como calcular o CAC se você nunca trabalhou com tráfego? E aí eu trago essa visão para quando nós atendemos clientes que estão nesse momento. Ou se você faz o seu próprio tráfego, se você está lá na Spin Academy, por exemplo, e faz o seu próprio tráfego, você pode se basear dessa forma. Você pode pegar o valor que você investe em portais, e eu imagino que você trabalha com portais, Viva Real, Zap Imóveis, esses portais, e aí vamos supor que você gaste 1.000 reais de portal por mês. E nos últimos 3 meses, você fez uma venda. Pronto. 1.000 reais, né? Você gastou 3 mil e uma venda. Então,
você tem um CAC de R$ 1.000. Eu gosto sempre de pegar um período maior porque vai ser um número, uma média aproximada mais fiel, né? Porque o mercado muda o tempo todo, a gente tem um mercado que está num momento de muito mais oferta do que demanda, o tempo tá levando mais tempo para fazer uma venda, isso de acordo com o tipo de imóvel que você trabalha, né? Considerando imóveis acessíveis, médio, alto, luxo. Então, levem em consideração isso, né? Difícil falar de um padrão no mercado imobiliário. São diferentes públicos para diferentes categorias ou tipos de imóveis, vamos colocar assim. Então, pronto, você descobriu o seu CAC pegando as métricas do portal. Pronto, você tem a primeira métrica para direcionar o seu marketing, tem uma meta, né, para o seu marketing atingir. E aí, o que a gente pode fazer? Ou não, o que a gente pode perceber? Você pegou essa métrica de R$ 3.000, que é o seu CAC, para uma venda. Você sabe que a cada R$ 3.000 você faz uma venda. Quanto investir em tráfego pago? Se R$ 3.000 é o CAC, você deseja investir R$ 1.000 por mês em tráfego, você está aceitando, você está dizendo para si que você vai investir 3 meses, ou seja, você vai pagar R$ 1.000 de tráfego por mês, mais o valor da agência, se tiver uma agência, para que você consiga um retorno financeiro, coloque um dinheiro no bolso. Então a gente chega nesse momento de orçamento e as pessoas querem investir, mas não querem investir um valor correto. Então o CAC é uma maneira excelente de você entender o quanto a sua empresa pode investir ou quanto a sua empresa vai investir para ter um retorno. Sendo assim, eu descubro o CAC do cliente e eu invisto sempre um pouquinho a mais. E a gente tem uma média super interessante, resultados dentro de um curto espaço de tempo. Novamente, levando em consideração o padrão do imóvel, porque a não ser que seja uma imobiliária que invista muito pesado, imóveis luxo, alto padrão, nesse momento, início de 2024, no mesmo mês que entra numa gestão de tráfego, é difícil, tá? E a gente lida com a verdade, com dados, a gente lida com transparência. Então, tráfego imobiliário é o jogo de médio e longo prazo. Se você trabalha com terceiros, vai ser extenso. Se você trabalha com lançamento, tem uma informação ali privilegiada, consegue fazer um aquecimento, trazer o pessoal para o escritório, mostrar ali aquela primeira tabela dentro de uma reunião. Se é um perfil investidor, você consegue diminuir esse tempo. Mas, no geral, a gente tem aqui um período prolongado nesse 2024 para categorias de imóveis de maior valor. Então, o CAC é a métrica chave que você consegue direcionar as suas ações, você consegue decidir se você continua com um portal imobiliário ou não, você consegue decidir se você vai atuar com os dois, se você vai colocar mais uma fonte de tráfego, agora você vai adicionar o Google, agora você vai adicionar o TikTok, agora você vai colocar uma porcentagem dentro do LinkedIn, e aí então você vai montando esse CAC, vai recebendo essas informações, que por sinal nós oferecemos todas essas informações dentro da nossa sala de performance, que é um dashboard que mostra o passo a passo do marketing, qual o caminho que a gente está seguindo, para onde a gente está mirando. E a nossa grande intenção não é só sobre tráfego, ou site imobiliário, ou a implementação de CRM, mas sim trazer dados para a sua empresa, como essa métrica super importante, para que você tome as melhores decisões e pare de pular de galho em galho, não gerando tração na sua operação digital. Então faz o cálculo aí do CAC, escreve aqui qual é o CAC da sua operação. Estou curioso para saber, fala se você já trabalha com tráfego, se você for gestor de tráfego também,
faça esse cálculo aqui, me fala o seu VGV, como é que você tem operado, vamos fazer esse network, vamos fazer essa troca, que essa troca vai gerar novos vídeos e se você está gostando, dá um like aqui, compartilha, porque a gente tem muito mais ideia para trazer por aqui. Então te vejo no próximo vídeo, siga a gente nas redes sociais, Agência Spin, Arthur Montoya e até mais.